Pois bem, chegamos então na carta principal do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. Pelo menos é tida historicamente como a carta mais importante do apóstolo Paulo, especialmente da perspectiva da reforma protestante, porque a carta aos Romanos fez parte, ou estava, na verdade, no âmago, no centro da justificação pela fé, pregada por Martinho Lutero, e que fez, na verdade, história. Então a carta aos Romanos é um documento importante para muitos, o evangelho puro. O próprio Martinho Lutero disse isso, e na tradição protestante e evangélica, uma representação do evangelho, ou a melhor representação do evangelho que podemos encontrar nas escrituras. Haveria dificuldade em falar dos muitos adjetivos, das muitas qualificações que são mencionadas por tantas pessoas, tantos especialistas a respeito dessa carta. Muito bem, então algumas considerações iniciais. Em primeiro lugar, a carta aos Romanos é uma carta. É exatamente isso, uma carta. E aqui nós queremos enfatizar que a carta aos Romanos é uma carta como as demais cartas de Paulo. As cartas de Paulo têm um momento específico, têm um motivo ou motivos específicos que causaram a sua escrita, e esses motivos específicos estavam relacionados ao que as igrejas estavam experimentando e também ao que Paulo estava vivendo. Isto é, na verdade, um aspecto básico das cartas. Em outras palavras, as cartas são temporais. Ainda que devamos falar e devamos crer que os ensinos que encontramos nas cartas de Paulo, por serem escritura sagrada, se aplicam a todos os tempos, especialmente no que diz respeito à carta aos Romanos, é necessário que nós afirmemos que ela é uma carta. Ela não é um tratado teológico atemporal. Ela não foi produzida como um tratado a quem possa interessar para todos os tempos, pelo menos não inicialmente. É isso que nós queremos reforçar inicialmente. Como todas as cartas, esta é uma carta endereçada a uma igreja que existia, uma igreja temporal, por um apóstolo que também existia num dado tempo e num dado momento. Esta carta, de fato, foi escrita para uma igreja que o apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente quando escreveu a carta. Uma outra situação semelhante ocorreu com a carta aos Colossenses. Paulo, quando escreveu a carta, também não havia ainda conhecido aquela igreja. Então a carta aos Romanos é escrita antes de Paulo ter viajado até lá. Aliás, na verdade, a carta contém uma explicação do apóstolo Paulo porque ainda não tinha chegado até lá, porque ainda não tinha viajado até lá. Essa é, sem dúvida, uma ênfase dessa carta. Isso aparece logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo se explicando, porque ainda não tinha viajado para Roma para conhecer aquela igreja, e isso aparecerá novamente no capítulo 15, onde Paulo explica a sua trajetória, explica os seus planos, ele diz o que ele pretende a partir daquele momento e como ele tinha planos, de que maneira ele pretendia chegar a Roma. Então a carta aos Romanos, de uma certa forma, é uma carta que foi escrita para justificar o fato de que Paulo não havia ainda conhecido, não havia estado na igreja, na capital do império, em Roma. Nesta carta, nós também encontramos os planos de Paulo, especialmente no capítulo 15, que pretende chegar em Roma e de Roma ser enviado para a Espanha. De Roma, ele receber apoio dos romanos para a pregação do evangelho em terras longínquas. A carta aos Romanos, portanto, tem um contexto muito específico. Paulo escreve no momento em que ele tem um plano.
Paulo escreve para explicar por que não foi ainda a igreja de Roma. Ele escreve para esclarecer o que ele pretendia fazer. Ele escreve para pedir apoio àquela igreja para chegar até a Espanha, isso é, para pregar o evangelho em terras longínquas. Naturalmente que fica a pergunta, se esse era o motivo, ou essas eram as razões para escrever a carta, por que essa carta tem esse conteúdo teológico tão denso? Por que ela contém tantos elementos teológicos, reflexões teológicas tão profundas? Por que esta carta se tornou uma carta tão longa, entre as mais longas cartas do Novo Testamento? A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Pois bem, então nós temos que perguntar, por que a carta aos Romanos, que foi escrita para explicar porque Paulo ainda não tinha conhecido a igreja, não tinha viajado para lá, e quais eram os seus planos, por que esta carta tem um conteúdo tão denso? E aqui nós estamos em dois campos distintos que farão diferença no modo como entendemos a teologia de Paulo. Por um lado, estão aqueles que justificam o conteúdo desta carta a partir do ministério do próprio Paulo. Seria algo mais ou menos assim. Paulo queria o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho em outras terras e decidiu fazer uma apresentação do seu evangelho para a igreja de Roma, que era a igreja da capital do império, para assim mostrar qual é ou qual era o seu evangelho, para que os romanos pudessem, de modo mais eficaz, de modo mais eficiente, apoiá-lo nos seus planos de pregação deste evangelho a outras terras. Ou ainda que Paulo, ao perceber que o seu tempo, seu ministério já estava se completando em vários lugares, como ele menciona em Romanos capítulo 15, ele teria resolvido escrever algo como que um último testamento, ou uma última declaração de qual é o seu evangelho. Grosso modo, é mais ou menos dessa forma que diversos leitores da Carta aos Romanos, diversas correntes teológicas, especialmente no mundo protestante, entendem como explicar o conteúdo da Carta aos Romanos. Sabemos que Paulo escreveu também para se explicar porque não havia ainda ido a Roma. Mas por que esse conteúdo tão denso? Então, um lado explica dessa forma. É uma apresentação do evangelho que Paulo faz para receber apoio da igreja de Roma para a sua pregação apostólica do evangelho indo até a Espanha. Do outro lado, estão aqueles que afirmam que, na verdade, conquanto seja plausível, conquanto seja fato, que Paulo escreve também para explicar por que ainda não tinha viajado a Roma, por outro lado, o conteúdo da carta aos Romanos, esse conteúdo teológico denso que nós temos aqui, está diretamente relacionado à própria igreja de Roma. As situações que lá estavam ocorrendo, situações estas que, embora Paulo
não conhecesse a igreja, tinha afinidade. Bom, quando nós lemos a carta aos Romanos, podemos pegar, por exemplo, o capítulo 1, versículo 16 e 17, que para muitos é o tema da carta, que diz lá, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto, esses 2 versículos, correspondem àquilo que muitos entendem ser o tema central da carta, que depois será desenvolvido no capítulo 3, verso 21 a 26. O tema aqui seria a justiça de Deus, ou, se quisermos entender de uma forma mais voltada ao mundo protestante evangélico, a justificação pela fé. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui nestes 2 versículos é que, além desses elementos que acabamos de mencionar estarem presentes aqui, é interessante notar a ênfase primeiro do judeu e também do grego. Esta relação entre judeu e grego, esta relação entre judeu e gentio, esta relação entre os judeus que creem em Jesus e os não-judeus que creem em Jesus, numa mesma comunidade, numa mesma igreja, está bem presente na carta aos Romanos. Ele menciona aqui, mencionará neste longo trecho, em que ele fala, coloca todos debaixo da ira de Deus. Primeiro ele fala dos pecados gentílicos de não-judeus, mas na sequência, no capítulo 2, ele irá envolver também os judeus de certa forma, colocar os judeus e gentios no mesmo pé de igualdade para apresentar, então, a justificação pela fé. Isto vai aparecer diversas vezes ao longo da carta, essa relação de gentios e judeus. No capítulo 9, 10 e 11, não por acaso, Paulo trata especialmente da relação de Israel com o evangelho, e ali também ele levanta a questão de judeus e gentios e a relação deles na comunidade, bem como no capítulo 14, quando ele fala a respeito das questões alimentares. Mais uma vez ele toca nesse assunto. Portanto, a relação entre judeus e não-judeus na igreja, que era um tema conhecido por Paulo, mas que era um tema também importante para a igreja de Roma, está no âmago dessa carta.